Jesus e a tradição dos judeus. Então alguns fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém para falar com Jesus e lhe perguntaram: por que é que os seus discípulos comem sem lavar as mãos, desobedecendo assim aos ensinamentos que recebemos dos antigos? Jesus respondeu: e por que é que vocês desobedecem ao mandamento de Deus e seguem os seus próprios ensinamentos? Pois Deus disse: respeite o seu pai e a sua mãe. E disse também: que seja morto aquele que amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe. Mas vocês ensinam que, se alguém tem alguma coisa que poderia usar para ajudar os seus pais, em sinal de respeito, mas diz: eu dediquei isto a Deus, então não precisa ajudar os seus pais. Assim vocês desprezam a mensagem de Deus para seguir os seus próprios ensinamentos. Hipócritas! Isaías estava certo quando disse a respeito de vocês o seguinte: Deus disse: este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem meus mandamentos. Jesus fala sobre a impureza. Jesus chamou a multidão e disse: escutem e entendam. Não é o que entra pela boca que faz com que alguém fique impuro. Pelo contrário, o que sai da boca é que pode tornar a pessoa impura. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram: sabe que os fariseus ficaram escandalizados com o que o Senhor disse? Jesus respondeu: toda planta que o meu Pai, que está no céu, não plantou será arrancada. Não se preocupem com os fariseus. São guias cegos. E, quando um cego guia outro, os dois acabam caindo num buraco. Então Pedro pediu: explique para nós aquilo que o Senhor disse antes. Jesus disse: vocês também ainda não entenderam? O que entra pela boca vai para o estômago e depois sai do corpo. Mas o que sai da boca vem do coração. É isso que faz com que a pessoa fique impura. Porque é do coração que vêm os maus pensamentos, os crimes de morte, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras e as calúnias. São essas coisas que fazem com que alguém fique impuro. Mas comer sem lavar as mãos não torna ninguém impuro. A mulher estrangeira. Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto das cidades de Tiro e de Sidom. Certa mulher cananeia, que morava naquela terra, chegou perto dele e gritou: Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim. A minha filha está horrivelmente dominada por um demônio. Mas Jesus não respondeu nada. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram: mande essa mulher embora, pois ela está vindo atrás de nós, fazendo muito barulho. Jesus respondeu: eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Então ela veio, ajoelhou-se aos pés dele e disse: Senhor, me ajude. Jesus disse: não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros. Sim, Senhor, respondeu a mulher, mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Mulher, você tem muita fé. Disse Jesus. Que seja feito o que você quer. E naquele momento a filha dela ficou curada. Jesus cura muita gente. Jesus saiu dali e foi até o lago da Galileia. Depois subiu um monte e sentou-se ali. E foram até Jesus grandes multidões levando coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes, que eram colocados aos seus pés. E ele curou todos. O povo ficou admirado quando viu que os mudos falavam, os aleijados estavam curados, os coxos andavam e os cegos enxergavam. E todo o povo louvou ao Deus de Israel. Jesus alimenta outra multidão. Jesus chamou os seus discípulos e disse: estou com pena dessa gente porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm nada para comer. Não quero mandá-los embora com fome, pois poderiam cair de fraqueza pelo caminho. Os discípulos perguntaram: como vamos encontrar, neste lugar deserto, comida que dê para toda essa gente? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7 pães e alguns peixinhos. Responderam eles. Aí Jesus mandou o povo sentar-se no chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes e deu graças a Deus. Então os partiu e os entregou aos discípulos, e eles os distribuíram ao povo.
Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos ainda encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Então Jesus mandou o povo embora, subiu no barco e foi para a região de Magadã.